Olá, seja muito bem-vindo à continuação aí dos nossos vídeos aqui no canal sobre lábios. A gente está indo agora para a etapa final. A gente já falou de anatomia labial, falamos de técnica em lábio e agora esse vídeo é para você conscientizar de possíveis intercorrências barra complicações que você pode ter no seu atendimento aí, que você tem que olhar e entender o que está acontecendo. Primeiro ponto que eu gosto de deixar claro, clarear para você com relação à intercorrência barra complicação, é porque no mercado caiu um assim de intercorrência ser uma complicação e não necessariamente é. Existe uma diferença. Intercorrências são situações que saem, que variam da normalidade. Então, se gerou um edema naquele lábio, é uma intercorrência. Por quê? Porque aconteceu que aquele lábio inchou, saiu, variou do normal. Mas com a minha intervenção ou não, esse lábio vai desinchar, vai sair esse edema. Entende? Então, quando eu trago essa parte de intercorrência, é para você ter essa clareza e entender que intercorrência ela vai voltar ao normal, à normalidade, independente do profissional entrar em ação ou não. Diferente da complicação. A complicação não. A complicação precisa de uma intervenção. Se eu tô com nódulo naquela região, eu preciso entrar ali e fazer alguma coisa. Se eu estou com uma isquemia, enfim, precisa fazer alguma coisa, o profissional precisa entrar em ação e ter uma atitude diante daquela complicação. Ok? Ficou claro? Então vamos lá, vamos entender as possíveis intercorrências barra complicações que a gente pode ter. Primeiramente eu trouxe o quê? O que você acha que é essa imagem? O que aconteceu? Antes de falar, eu tô te perguntando para você já pensar aí. O que você acha? Responda aí para você. O que você acha que aconteceu nesse lábio? Esse lábio foi assim a história. Vou até te contar porque foi comigo. Fiz o preenchimento labial na paciente, passou um pouco, eu mandei mensagem para ela. Na realidade, eu já terminei aquele lábio, já percebi que estava bem edemaciado. E aí, com mais ou menos 1 hora, eu mandei mensagem para ela. E ela me manda essa foto. Esse edema, nessa situação, com 1 hora de preenchedor. Nesse caso, vai chegar no momento que vai desinchar. Porém, como um profissional não quer que o seu paciente fique sentindo aquele incômodo, nesse caso aqui, que é um edema exacerbado, é uma intercorrência, mas você pode sim passar um corticoide para o seu paciente, falar para ele, não, toma uma dexametasona, para dar uma acalmada ali nessa região, porque aí você passa um corticoide ali, que aí ele vai tomar aquela medicação imediatamente ali no prazo de 2 horas, esse lábio já vai estar bem tranquilo. Então isso aqui é uma intercorrência que pode acontecer muito, principalmente se o paciente já tiver preenchimento no lábio e se quando você foi desenvolver a técnica você perfurou muito, entrou e saiu do tecido, se você literalmente lesionou muito esse tecido, esse edema tende a ser maior, podendo gerar um edema exacerbado. Essa paciente eu indiquei, falei, toma uma Dexa, se você tiver, já era à noite. Ela, não, tenho sim, tomou. No outro dia estava ótimo o lábio. Essa segunda aqui também foi uma foto que eu recebi. E na hora, o que você acha que aconteceu aqui? Se fosse você olhando para uma paciente sua, o que você acha que aconteceu? Essa região esbranquiçada faz com que muitos profissionais acreditem que isso aqui era o início de uma... Vou apagar, marquei, mas já tô apagando para você olhar aí. Aqui, ó. O início de uma isquemia. Mas não,
É a hora de você manter a calma e perguntar por todos os outros sinais também da região. A isquemia, gente, ela é caracterizada por uma região esbranquiçada, ela pode sentir dor, o paciente pode gerar um incômodo ali e geralmente é um inchaço. Por quê? Porque a isquemia é o quê? Um processo inflamatório ali exacerbado naquela região que está evoluindo para uma necrose se continuar ali naquele processo isquêmico, evitando com que o sangue passe naquela região. Isso acaba gerando uma certa dúvida. Será que isso é uma isquemia? Será que isso é um processo, uma evolução para um processo necrótico? Não, nesse caso aqui era a luz que o paciente tirou foto e aí essa luz fez essa parte branquinha, porque quando eu fui avaliar todo o restante, perguntei, como é que tá? Tá doendo? Você aperta, tá retornando sangue? Não, tá ok, tá tudo normal. Aí você entende que foi o quê? Apenas um hematoma. Apenas uma lesão ali naquela região que gerou essa característica. Então você tem que avaliar seu paciente como um todo, antes de você se desesperar em receber um roxo, que é muito normal. Continue investigando ali todos os sinais e sintomas da região. A gente nunca vai fugir do processo inflamatório, sempre vai voltar lá na base. Então, quando você entende e conhece os princípios, a anatomia, a fisiologia, fica tudo mais simples. E aí, tranquilo, nem passei nada para paciente. Se você quiser, você pode passar um Heparil, uma Irudoide para o seu paciente passar na região. Mas se não, nem tem necessidade, que isso vai sair de qualquer forma. Agora, nesse caso aqui, esse caso, me diz o que você acha que aconteceu aqui. Vai respondendo. O que você acha que aconteceu nessa região? Isso aqui foi caracterizado e nesse caso tá bem nítido, né? Por uma necrose. Aqui sim está esbranquiçado. Olha bem. Aqui está branco. Ó. Olha isso. Essa região está branca. Isso é um processo isquêmico. Ó. Isso é um processo isquêmico. Diferente da outra imagem, que você observava só um pontinho de luz ali. Isso é um processo isquêmico, onde esse tecido já está sofrendo. Nesse caso, provavelmente, o paciente já estava sentindo dor e já estava evoluindo para uma morte ali da região, um processo necrótico. Nesse caso, o profissional que executou tem que entrar com as manobras de emergência e correr para aplicação de hialuronidases, se necessário, outros possíveis tratamentos. Aqui, vocês podem observar nódulos. Deixa eu apagar essa, isso, pegar mais grossa. Você consegue observar nódulos nessa região. Então, o preenchimento labial, isso é uma complicação no preenchimento labial, é gerar nódulos no lábio. Isso aqui geralmente está envolvido com a profundidade de aplicação e a característica do produto. Não entender o produto que foi aplicado. Então, os nódulos geralmente têm essa relação. A massagem na região dos lábios, ela não é massagem, ela é literalmente acomodar o material. Não é para ficar massageando. Se você está massageando, você está degradando o seu produto. Não tem sentido. Então, você já entende que você precisa acomodar. Então, se você precisa acomodar, você precisa conhecer seu produto, se ele realmente só vai acomodar naquela região, ok? Ah, fiquei com um nódulozinho. Naquele nódulo específico, você pode fazer uma massagem mais intensa, mas não é para ser feito em todo o lábio. É a acomodação do material. Por isso a importância de você trabalhar com pequenas quantidades, pequenos bolos. Colocar pequenas quantidades ali naquela região, acomodar, terminou, vai lá, coloca mais um pouquinho, acomoda,
Dessa forma, vai minimizar o máximo desse tipo de situação com nódulos, ok? E esse caso aqui que pode acontecer e que é muito importante você ter perguntado para o seu paciente lá na sua ficha de avaliação sobre a herpes. Isso aqui é uma herpes. Olha só. Então, se você já pergunta isso lá na sua ficha de avaliação, já evita que logo após o seu procedimento, seu preenchimento labial, seu paciente está naquele momento de ápice maravilhoso, lábio lindo, apareça uma herpes. Por quê? Porque gerou lesão na região e automaticamente ele entra nesse episódio herpético. Ok? Então, eu trouxe aí para você possíveis intercorrências / complicações que você pode ter com preenchimento labial e evite ao máximo utilizando as estratégias que a gente falou desde o início dessa jornadazinha dos lábios. A gente falou lá no início, na primeira aula de anatomia labial, na segunda aula de técnica e agora finalizando aí com intercorrência / complicação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continue aí recebendo esse conteúdo. E é um prazer estar aqui te auxiliando nessa caminhada dentro da estética facial.